Agora, a reportagem deferida. A definição da reportagem deferida ou reportagem gravada é que ela permite a montagem, ela permite a edição. Portanto, a gente pode selecionar as representações fragmentárias do fato depois que ele já aconteceu, né? E o ordenamento dessas representações não precisa seguir uma sequência cronológica, e sim uma sequência lógica que contribua para a compreensão do fato. Então, gente, a síntese é a principal vantagem desse tipo de reportagem gravada, porque a gente vai organizar as representações que a gente quer sobre o fato numa ordem lógica que vai facilitar o entendimento, a compreensão desse fato, mas a gente vai tirar aquilo que não é preciso ser dito, então a gente vai conseguir resumir a história. Esse tipo de reportagem permite reproduzir os acontecimentos com uma menor intervenção do jornalista. Quando é ao vivo, o jornalista está ali interferindo toda hora. Já quando é uma reportagem gravada, a gente pode tirar várias intervenções do repórter e deixar mais ação, os entrevistados, e o repórter vai estar menos explícito ali naquela reportagem. O repórter, ele seleciona as amostras que ele quer, ordena a forma como que ele quer que aquele fato, né, que aquela reportagem seja transmitida ao público. Em poucos minutos, ele consegue transformar um tempo muito grande de gravação em uma reportagem curta e sem esconder informação. Ele está dizendo ali o principal. Na reportagem gravada, a gente pode incluir intervenções produzidas ou buscadas à margem daquelas que foram provocadas pela ação. Por exemplo, opiniões de especialista, contraste entre a fala daqueles que foram afetados pelos fatos e quem não foi afetado pelos fatos. Então, o aprofundamento informativo é uma possibilidade na reportagem gravada, né, na reportagem deferida. Em relação à preparação, a gente se engana ao pensar que nesse tipo de reportagem que não é ao vivo, a gente não precisa de preparação. Pelo contrário, se a gente chega no local dos fatos já com uma ideia aproximada, com os antecedentes daquela história, as possíveis consequências, isso vai ajudar a gente a selecionar os fragmentos mais interessantes. E se a gente não se prepara, a gente vai chegar lá e ver um monte de dados desnecessários, nos atrasar e muito na realização dessa reportagem e também na hora da montagem. Porque na hora de montar, se a gente tiver um monte de coisa, né, um monte de sonora, um monte de entrevista, um monte de fala do repórter, o trabalho da edição vai ser mais demorado, né? E se ele tiver que ser feito com rapidez, o resultado não vai ser bom. Vai ser uma reportagem incompleta e talvez pouco representativa dos acontecimentos. Agora, qual que é a estrutura de uma reportagem gravada? Diferente da reportagem ao vivo, então tem uma estrutura muito previsível, né? Ela acontece de acordo com os fatos. A reportagem gravada, ela tem uma estrutura mais montadinha, sim, mas ela é bem flexível, ela permite criatividade. Mas, de forma geral, a gente pode estabelecer 3 divisões: a introdução, o desenvolvimento e o encerramento. A introdução tem a mesma função do que lá na notícia radiofônica que a gente aprendeu na videoaula anterior, que é atrair a atenção sobre o tema. Essa é a função principal da introdução. E aí os recursos são vários, alguns deles, a introdução de sumário. Ela fornece os dados mais atraentes da reportagem, um resumo da reportagem. A introdução de golpe ressalta o dado mais surpreendente, a situação mais chocante, mais importante. A introdução de pintura oferece uma descrição colorida dos fatos. A introdução de contraste levanta pontos de vista acerca do assunto e ela pode ser chamada também de introdução de conflito. A introdução de pergunta começa a reportagem com uma questão, a qual a gente vai responder de acordo com os dados, né, que serão desenvolvidos na reportagem. A introdução telão de fundo descreve a situação geográfica na qual se encontra a ação, o cenário mesmo. A introdução de personalização conta uma história de uma pessoa antes de passar para um caso mais geral. Então, começa com um personagem, a história de um personagem. E a introdução com citação ou com voz começa com a sonora desse personagem, com a fala do personagem ou do entrevistado. E a partir da introdução se segue o desenvolvimento, né? O fio condutor da reportagem. Ele dá a ideia do fato,
em si, do fato acabado, e não da ação. Na reportagem simultânea, o desenvolvimento da ideia da ação. Na reportagem deferida ou gravada, esse desenvolvimento da ideia do fato, tá? E depois tem o encerramento, que deve ter uma função redundante, que vai contar os elementos mais significativos de novo, né? Repetindo esses elementos para reforçar a ideia desse fato. Agora a gente fala de script de rádio-jornal. Vamos ver uma definição. O jornal de rádio é o espaço onde se agregam as notícias e, eventualmente, as peças mais demoradas, como reportagens e entrevistas. Normalmente, os rádiojornais têm uma periodicidade horária. Eles vão ao ar de hora em hora, mas essa periodicidade pode ser reduzida ou aumentada. E a duração de cada jornal é variável. Há jornais de 2 minutos, 5 minutos, 1 hora e meia. E as estações que apostam na informação, ou as emissoras que apostam na informação, têm mais jornais e têm jornais mais longos do que outros tipos de emissoras. Mas, de qualquer maneira, os radiojornais da manhã, até 10 horas da manhã, mais ou menos, e do fim da tarde, entre 5 e 8 da noite, são normalmente os mais longos, porque eles coincidem com os períodos do dia em que as pessoas vão para o emprego ou voltam do emprego. Então, elas estão mais receptivas às notícias, principalmente porque estão ouvindo a rádio no carro. Qual que é a estrutura, né, de um radiojornal? Né? Como que a gente escreve o script de um radiojornal? Não tem uma regra muito fechada, mas normalmente a gente usa esse esquema indicativo. O que é um indicativo? Seria uma abertura do radiojornal, uma vinheta. Saudação, que é o locutor, fala boa noite ou bom dia, fala o nome dele. Depois, títulos de abertura. O que seriam títulos de abertura? Seria a famosa escalada. São frases que vão dizer um pouquinho sobre o que vai ter naquele radiojornal. Depois tem um separador, que é uma vinhetinha também, que vai separar a vinheta do começo das notícias de fato. Aí vem as notícias. A gente começa sempre pela notícia mais importante, o destaque daquela edição daquele radiojornal. E aí a gente segue as notícias, às vezes com um separador entre elas, às vezes não. Terminando as notícias, tem uma saudação de fecho, né? O jornalista, locutor, ele vai agradecer ao ouvinte por ter ficado com ele naquele telejornal, vai dar bom dia, vai dar boa noite. Depois teria um separador, que seria uma outra vinheta. Eventualmente, o locutor iria recapitular as informações que foram ditas naquela edição e teria um separador, que seria uma vinheta de encerramento. Mas nada impede que a gente mude essa estrutura. O mais interessante é sempre começar com uma vinheta, uma escalada, as notícias e terminar com uma vinheta. Agora, a ordem dessas notícias. As notícias são agrupadas e apresentadas normalmente por seções. Pela ordem, por exemplo, os destaques, depois nacionais, depois internacional, depois local, depois esportes, cultura, espetáculos, depois os fact divers, que seriam aquelas coisas que são extraordinárias, surpreendentes, coisas inusitadas, curiosas. E dentro das seções do radiojornal, essas notícias vão se hierarquizar pela ordem de importância e de atualidade. Então, vem primeiro aquilo que é mais importante, mais atual, e a gente termina com fact divers, uma notícia de espetáculo, ou uma notícia que vale pelo cômico, né? E isso ajuda a diminuir um pouquinho a tensão gerada pelas informações iniciais, que normalmente são muito pesadas, né? As grandes informações. E esses diferentes blocos temáticos ou seções, eles não devem ser interrompidos, a não ser que chegue uma notícia de última hora que seja de extrema importância. Mas as notícias também podem ser ordenadas por categorias geotemáticas, por exemplo, política nacional, política internacional, economia, esporte, cultura. E para conseguir marcar bem essa mudança de seção, a gente pode fazer pausas, usar separadores, que seriam vinhetinhas, usar uma voz diferente ou outras formas. Mas na maior parte das vezes, as notícias são enlaçadas umas nas outras. Como assim? Através de expressões de ligação dos conteúdos. A gente pode enlaçar as notícias por nexos temáticos, por exemplo, a respeito de temas. A gente está falando de um atentado, aí a gente vai a um atentado aqui no Brasil. Aí a gente pode enlaçar com uma notícia do exterior, assim, atentado também em Israel. Então, a gente enlaçou em relação ao tema. Ou ainda a gente pode usar
um enlace geográfico. A gente está falando da África, uma notícia na África, e aí a gente tem uma outra notícia da África. A gente ainda na África, e aí fala a notícia. Ou ainda temporal, por exemplo. Estamos falando de uma coisa, um factual, recente, que acabou de acontecer. Aí você termina essa notícia e vai juntar na outra, enlaçar na outra. A outra é também há pouco, a polícia judiciária prendeu. Não. Ou a gente pode misturar alguma coisa que aconteceu há pouco com o geográfico. Enfim, a gente também pode usar expressões de separação. A gente também pode usar expressões de separação, como por exemplo, agora o esporte, que a gente separa. Antes a gente estava falando de política, agora o esporte. Então dá para mostrar que a gente vai mudar de seção, né, de notícias. E o apresentador ou âncora é o elemento essencial do radiojornal. É ele quem dá unidade, ritmo, né? Ele introduz e fecha o programa, ele narra os títulos da escalada, faz as ligações entre as notícias, ele apresenta as notícias, contextualiza as notícias previamente gravadas por outros jornalistas, ele chama repórteres no local do fato, repórteres no exterior, conduz mini entrevistas de estúdio ou por telefone, passa a locução a outros jornalistas em outro estúdio ou para o apresentador do programa que se segue. E cabe ao apresentador realçar o fato de que o rádio é um veículo do presente. Então, essa intervenção ao vivo do apresentador é muito comum e muito importante. E ele pode reforçar isso chamando um repórter que acompanha uma determinada situação que ainda está no seu desenrolar. E que tem um exemplo, um jornal de manhã, o locutor fala, são 10 horas. A essa hora começa em Lisboa a reunião dos ministros das Finanças e dos países da União Europeia. O repórter José Silva está no Centro de Convenções de Lisboa. Bom dia, José. E aí vem o José. Isso dá uma ideia de presente, né, de fato, o que está acontecendo naquele momento. Uma hora depois, o jornal ainda continua no ar, então aí a gente tem que lembrar de trazer essa atualização das notícias. São 11 horas. Continuam reunidos em Lisboa os ministros das Finanças dos países da União Europeia no Centro de Convenções da capital. No início da reunião, há cerca de uma hora atrás, Manuela Ferreira Leite anunciou que o grande objetivo do governo português é evitar as multas que a União Europeia quer aplicar a Portugal por causa do déficit descontrolado. O repórter José Silva continua no local acompanhando a reunião. José, tem mais novidades? E quando o apresentador ou o âncora chama uma notícia, ele não pode esvaziar o conteúdo dela, ou seja, ele não pode contar tudo que vem a seguir na notícia, né? E ele também não pode ser tão vago que retire a força da informação, que não chame a atenção para o ouvinte ouvir aquela história. Então a gente tem que dosar muito essas opções e às vezes isso não é fácil. Um exemplo. Congresso do PS está agitado. O secretário-geral dos socialistas, Ferro Rodrigues, quer que o PS adote uma nova declaração de princípios capaz de atrair o centro e dar respostas às transformações econômicas e sociais dos últimos anos. Mas nem todos os socialistas estão de acordo. Ele traz a informação, mas ele não conta os detalhes. Por exemplo, ele não conta por que os socialistas não estão de acordo, ele não conta o que teria nessa declaração de princípios, né? Então, ele deixa algumas informações para a notícia contar ou para a reportagem que vem a seguir contar, ou até para uma entrevista de estúdio, uma entrevista de telefone. Então, ele não mata a notícia. Então, essa é uma das funções também do apresentador. Essa videoaula foi baseada em 2 livros, um deles A Estrutura da Informação Radiofônica, de Emílio Prado, e o outro Técnicas Jornalísticas nos Meios Eletrônicos, de Jorge Pedro Souza e Inês Aroso.